Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor que nos resgatou, que nos alcançou, transformou as nossas vidas. Nós continuemos a louvar o nosso Deus por sua obra em nossas vidas, e que o nosso louvor a cada dia seja do mais profundo do nosso coração ao Senhor, que nós possamos nos humilhar perante o Senhor e viver uma vida digna a cada dia em sua presença. Vamos louvar com mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos louvar ainda, irmãos, com maravilhosa graça. Vamos exaltar o nome do Senhor. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor
amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. E se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu, será pra sempre meu, será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Está orando e passar a palavra para quem é de direito, pastor. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, Senhor, obrigado pelos louvores, obrigado por nossa vida, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único digno de honra, glória e louvor. Obrigado, Pai, por nos proteger pelas enfermidades que assolam o nosso meio, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e mesmo que aconteça qualquer coisa, que a gente esteja firme na rocha com Cristo Jesus, para que a gente seja exemplo, para que a gente seja verdadeiramente, a nossas bocas seja abençoada a cada dia, a cada amanhecer, que a gente não se preocupe só na nossa vida como carne, em dinheiro, em benefícios, em status, mas sim em Cristo Jesus que vem para buscar a sua igreja, meu Pai. Tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. Bota nas nossas vidas coragem, Senhor, para que nesse momento de internet e de tecnologia a gente use para o ID, o Evangelho, para que a gente venha botar nesses lugares, e mais longe do nosso Brasil, ou que seja em qualquer lugar, a verdadeira palavra em Cristo Jesus, para que as pessoas que não conhecem a Tua palavra, Senhor, venham a conhecer. Senhor, tenha misericórdia também desse lugar, nesse vilarejo onde a gente se encontra, Pai, em que meio a muitas almas ainda estão perdidas. Entre em providência nos crentes de hoje em dia, Pai. Entre em providência nas nossas vidas como verdadeiro adorador, como verdadeiros homens de Jesus Cristo, para que as nossas vidas seja, Pai, aqui cumprida como os verdadeiros soldados de Cristo. Tenha misericórdia, que a gente venha estar de ouvidos ligados para a palavra de Jesus Cristo, que vai ser agora cumprida com seu servo pastor, Pai. Essa oração que eu te peço, já te agradeço, no nome santo de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Meus irmãos, nós vamos nessa noite começar a exposição da palavra do nosso Deus. E eu convido desde já os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, de 5 a 9.
Efésios capítulo 6, de 5 a 9. Os irmãos que estão em casa vão poder acompanhar aí na projeção. Efésios capítulo 6, de 5 a 9. Efésios 6, de 5 a 9. Na nossa última exposição, aqui dessa série de Efésios, nós falamos sobre o relacionamento de filhos e pais cheios do Espírito Santo. A gente viu que filhos devem obedecer os seus pais e honrar os seus pais na sua vida, honrando também no final, quando os pais já estiverem necessitando do cuidado dos filhos. E os pais devem criar os seus filhos de modo a não deixar os seus filhos revoltados. Os pais devem criar os filhos de modo a não deixá-los revoltados, a não irar os seus filhos, como nos diz a palavra de Deus, mas fazer com que os filhos sejam discipulados e levados à presença do Senhor. É esse o objetivo da criação de um pai cristão. O relacionamento é esse: filho obedece o pai, pai cria o seu filho, como diz a palavra, na doutrina e admoestação do Senhor. Hoje nós vamos ler, compreender e aplicar nas nossas vidas o que a Bíblia diz sobre escravos e senhores. O que a palavra de Deus fala sobre o relacionamento de escravos e de senhores. Então, Efésios capítulo 6, de 5 a 9, acompanhem comigo aí em suas Bíblias. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então esse é o meu texto aqui, a minha versão. Esse, meus irmãos, é um texto que é bastante interessante, é um texto que nos chama muito a atenção. Embora ele seja um texto difícil para nós compreendermos os nossos dias, ele é maravilhoso e a gente precisa então compreender, porque se ele não for colocado dentro do seu contexto, a gente acaba não compreendendo o sentido desse texto, desses versículos aqui. A escravidão lá no Império Romano, ela era bem diferente do que nós vemos aqui no Brasil, do que nós acompanhamos aqui no Brasil, por exemplo. E aí, num livro chamado Unidos pela Cruz, de Wilson Porte, ele relata que, segundo o Dr. Marvin Vincent, muitas cidades da Ásia Menor, em muitas cidades da Ásia Menor, o número de escravos ultrapassava o número de homens livres. O número de escravos era maior do que o número de pessoas livres. O escravo daquele tempo, ele, em muitos casos, era muito mais bem tratado, cuidado e alimentado do que os homens livres. Naquele período, um escravo ele podia viver até melhor do que alguém que era livre. Em momentos de seca, por exemplo, os escravos eles eram sustentados por seus senhores, enquanto os livres chegavam a passar fome. Enquanto o escravo ali, em momentos de dificuldade, era nutrido, era sustentado pelo seu dono, aquela pessoa que era livre passava fome. E diferentemente do que a gente viu aqui no Brasil e também em outros países, Estados Unidos, por exemplo, a escravidão ela não era baseada na etnia, não era por cor de pele. Qualquer pessoa, com qualquer formação, qualquer nível de escolaridade, poderia se tornar um escravo. Qualquer um poderia ser escravizado, principalmente em contextos ali de guerra, Aquelas pessoas que eram capturadas em contextos de guerra, elas eram então levadas à escravidão. Então qualquer pessoa poderia ser escravizado, como também qualquer pessoa poderia se tornar livre. Ambos, tanto escravos quanto livres, trabalhavam juntos ali naquele contexto do primeiro século. E a escravidão, ela não era baseada também em algo como status social.
A única coisa que diferenciava ali os habitantes da Ásia Menor, os habitantes do Império Romano, é que uns eram escravos, outros eram livres. Os escravos daquela época, meus irmãos, eles se vestiam muito bem. E em muitos casos, eles preferiam, né, continuar escravos do que serem livres. Eles preferiam continuar em regime de escravidão do que serem libertos. Então, basicamente, esse é o contexto da escravidão ali no primeiro século. E é importante a gente observar, meus irmãos, antes de começarmos a compreender esses versículos, que de modo algum a palavra de Deus está fazendo aqui uma defesa da escravidão. De modo algum, a Bíblia está sendo conivente com a escravidão. E aí, para você observar isso, né, a fim de comprovação, é só você ler o que o apóstolo Paulo fala sobre a escravidão lá no livro de Filemon. Paulo e a palavra de Deus não eram a favor dessa prática, né, não eram a favor da escravidão de jeito nenhum. Todavia, meus irmãos, a preocupação da palavra era, sobretudo, mostrar tanto para escravos como para senhores, como eles deveriam viver como cristãos, dentro do contexto em que eles estavam vivendo. Se aquele era o contexto, se aquele era o modo de relacionamento de trabalho conhecido, que eles vivessem ali da melhor maneira possível, né? Que eles glorificassem a Cristo dentro do contexto em que eles estavam vivendo. Porque o que a gente vê na história, na verdade, é que onde o evangelho brilha, onde o evangelho ali brilhou na história, práticas terríveis, né, como o aborto, pedofilia, como a ditadura e a própria escravidão foram abolidas. Onde o evangelho entrava, onde as pessoas compreendiam verdadeiramente o evangelho e não religião, mas verdadeiramente o evangelho, havia então a abolição de todas essas coisas. Até aqui no Brasil também, meus irmãos, para que os irmãos compreendam, tenham uma ideia, as medidas abolicionistas, né, que nós vimos aí, que culminaram, né, com a abolição da escravidão, elas tiveram uma influência direta daquilo que acontecia na Europa, que era tão somente uma influência de um movimento que começou nos puritanos, que foi o movimento pela libertação dos escravos. Pelo entendimento da palavra de Deus, os homens entenderam, olha, não existe alguém que seja diferente do outro, menor do que o outro, todos são iguais perante Cristo. E isso mudou, e isso trouxe, na verdade, ideias, né, até para a Constituição americana, a Constituição brasileira, embora a nossa seja muito mais um papel, mas ainda assim, isso veio por influência cristã, por influência evangélica, por influência puritana. O evangelho, meus amados, ele se opõe a todo tipo de escravidão. Porque o evangelho ele prega que a liberdade verdadeira, ela está somente em servir a Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores. Então, o único regime de escravidão que a palavra de Deus aceita e apoia é a escravidão do homem a Cristo. Porque a Bíblia diz que isso é a verdadeira liberdade. E isso é ser livre, né? O Senhor Jesus ele vai dizer que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor nos liberta da escravidão e nos dá a liberdade de sermos tudo aquilo que nascemos para ser, que é servos do Senhor, escravos de Jesus Cristo. E embora esse texto aqui, meus irmãos, ele não se aplique literalmente ao nosso contexto, porque hoje, pela graça de Deus, nós não temos mais escravos, né? No sentido ali completo da palavra, esse texto ele possui lições muito valiosas para nós. Ele tem lições muito preciosas para cada um de nós, para a vida do crente, e também ele pode muito bem ser traduzido, né, e ser trazido para o nosso contexto dos dias de hoje, né, redundantemente falando. Porque não temos mais escravidão, mas hoje nós temos um outro tipo de relacionamento de trabalho. Hoje nós temos o relacionamento de patrão e de empregado. Nós temos ali alguém que é contratado e recebe um salário no fim do mês, alguém que tem algum tipo de pagamento, né? Algum tipo de contribuição por aquilo que faz. Então esse é o nosso contexto, a gente pode trazer esse texto para os dias de hoje dessa forma. Então, quando nós formos observar aqui relacionamento senhor e escravo, nós podemos muito bem aplicar de relacionamento patrão e empregado. E aí nós vamos ver na palavra de Deus como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, como nós podemos colocar a nossa vida à disposição do Senhor dentro do nosso ambiente
de trabalho. Vamos então, meus irmãos, orar. Eu peço que você feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos falar com o nosso Deus, pedindo a Ele que nos ilumine nessa noite. Pai, nós te louvamos, meu Deus, e te bendizemos por tua palavra. Nós te rendemos graças porque temos visto, meu Senhor, o teu cuidado sobre nós, temos visto a tua misericórdia sobre as nossas vidas e queremos clamar a ti, meu Deus, que fale-nos poderosamente por meio da tua palavra. Que nós possamos, meu Senhor, compreendê-la, aplicá-la e que sejamos transformados por ela de tal modo, Senhor, que nós não saiamos como entramos, mas que sejamos impactados pelo poder que há na tua Escritura. É o que nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Então, o que é que nós podemos destacar aqui, meus irmãos, desse texto, dessa lição da palavra de Deus para servos e senhores, né, que ali estavam cheios do Espírito Santo? Meus amados, a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que os versículos de 5 a 9, eles deixam bem claro que ninguém pode ser escravo de nenhum outro senhor a não ser do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem o direito, por propriedade, porque ele nos comprou com seu sangue, ele é o único que pode ser o nosso Senhor. Então, mesmo o serviço, meu amado, que nós prestamos a outra pessoa, mesmo o serviço que nós prestamos a um terceiro, e tudo que nós fazemos, nós não fazemos para os homens, mas nós fazemos para este Deus, que é o legítimo dono das nossas vidas. A segunda coisa que a gente precisa destacar é que tudo na vida do crente é feito na presença de Deus e deve ser dedicado tão somente a Ele. E por isso, nós devemos sempre fazer o melhor, porque Deus exige que nós façamos sempre o melhor. Tudo para nós, então, é sagrado. Tudo para o crente é sagrado. É parte do culto que nós prestamos a Deus durante a semana. Quando o Senhor nos salva, meus queridos, e nos enche com o seu Espírito Santo, tudo nas nossas vidas deve ser então transformado, deve ser inclinado ao Evangelho, deve ser consagrado aos pés do Senhor Jesus. Nós não devemos pensar então em uma área da vida que não deva ser do Senhor. Não existe e não pode haver uma área da nossa existência que não seja consagrada a Deus. Até mesmo o nosso trabalho, até mesmo aquilo que nós desempenhamos, deve ser transformado quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Até mesmo o nosso trabalho deve ser transformado, convertido a Cristo, quando nós somos salvos e nos enchemos do Espírito Santo. E é por isso que hoje, meus irmãos, nós podemos aplicar esse texto aqui aos nossos relacionamentos de trabalho, né? E isso também vai se aplicar ao seu relacionamento na escola, né? O seu relacionamento com o seu professor, alguém que está acima de você, né? Um diretor, seja lá o que for, ou qualquer outro serviço que nós prestemos. Seja você um autônomo, seja você um assalariado, ou até mesmo seja você um voluntário, nós precisamos aplicar esses textos a esses contextos. Então nós vamos agora compreender como Deus quer nos usar em nosso ambiente de trabalho. E a primeira coisa, meus amados, que nós observamos aqui é que o Evangelho ele faz uma transformação muito grande em nossas vidas. O Evangelho ele nos muda por completo e ele muda todas as áreas da nossa vida. E as consequências desse enchimento do Espírito Santo, né, ela sai de casa e ela ganha o resto das nossas vidas. A gente vê aqui o texto falando sobre família, né, o marido, a mulher, filhos e pais. E aí o texto continua agora a falar sobre patrões e empregados. E aí você pode se perguntar, né, por que, pastor, o texto está tão juntinho aí um do outro? Porque, como eu disse, né, o Evangelho ele nos muda, ele muda a nossa casa e ele ganha também áreas exteriores. Embora, no primeiro século, a relação ali de servo, né, e de senhor, ela também acontecia dentro de casa. E ela era literalmente uma coisa de família. Isso acontecia, meus amados, porque os escravos eles viviam dentro das casas dos seus senhores e eles eram considerados quase que como filhos
né? Em muitos casos, eles eram adotados como filhos desses senhores e eles recebiam a mesma herança que um filho legítimo receberia. Então, isso era uma coisa que acontecia dentro de casa. Tá tudo bem? Ok? Pronto. Então, vamos lá. Então, meus irmãos, essa ordem aqui, ela está juntinha da ordem que fala sobre relacionamento de filhos e pais, capítulo 6, de 1 a 4. É interessante, meus amados, que essa palavra aqui, né, e esses versículos que nós observamos, ela já limitava os poderes desses donos de escravos. Os donos de escravos, eles não eram senhores absolutos. O escravo cristão, ele tinha um limite de obediência. E o limite da obediência de um escravo era a palavra de Deus. E o Senhor, nos diz a palavra, ele estava em pé de igualdade, aqui não o Senhor nosso Deus, né? Mas o Senhor, o dono de escravos, ele estava em pé de igualdade com o seu escravo. Porque até mesmo esse Senhor, né, esse dono de escravos, ele também era um escravo. Agora um escravo de Cristo, como todos nós somos. Então, ainda que a pessoa tivesse ali uma quantidade enorme de escravos, ele também seria um escravo do Senhor Jesus Cristo, se ele fosse um cristão. E o tratamento do Senhor, meus irmãos, deveria ser sob aquilo que ordenava o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Então, esse dono de escravos, ele deveria tratar os seus escravos dentro daquilo que o Senhor Jesus ordenava para ele. Então preste atenção, porque quando eu falar Senhor, eu vou tentar explicar que não é o Senhor Jesus, né? Mas é o Senhor de escravos, para que vocês compreendam a diferença de um para o outro. A primeira questão, meus irmãos, que a gente precisa observar é a que vai dos versículos de 5 a 8, que é sobre o dever do escravo para o seu senhor, ou dentro do nosso contexto, do dever do empregado para com o seu patrão. E aí a palavra diz, versículos de 5 a 8, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. A primeira coisa que a gente observa, meus amados, é que nós, aqui nesse versículo, né, nesse versículo 5 principalmente, é que o escravo, o empregado, ele deve ser respeitoso para com o seu senhor, para com o seu patrão, trazendo para nós. A exortação aqui aos escravos, ela começa com o mesmo verbo da exortação aos filhos, obedecei. A mesma ordem é a que está aqui, obedecei. E essa obediência, ela é sobretudo carregada de respeito, assim como o filho deve respeitar o seu pai. E vejam, meus irmãos, que o texto, ele explica como é que é essa servidão. E o texto diz com temor e tremor. Obedecer com temor e tremor não quer dizer, no entanto, que você deva fazer isso com medo ou com alguma espécie de terror, mas é algo que deve ser feito com sinceridade, com seriedade e com responsabilidade. Assim como os escravos, meus irmãos, eles tinham ali, dentro daquele contexto, naquela época, eles tinham que obedecer ao seu Senhor. Nós devemos prestar todo o serviço da melhor maneira possível para os nossos patrões, para os nossos chefes, para aqueles que de alguma maneira têm um cargo acima do nosso. O crente, ele tem que ser o melhor funcionário. O crente precisa prestar o melhor serviço. O crente precisa, meu querido, levar a sua atividade sempre a sério. Seja o seu emprego, seja aquele emprego dos sonhos ou não, você precisa ser alguém que obedece, alguém que respeita, alguém que trata com seriedade o seu trabalho. O apóstolo Paulo, ele não está aconselhando aqui os escravos a se rebelarem, mas serem cristãos dentro da condição em que eles estão. Seja o melhor lugar do mundo ou o pior lugar do mundo, eles deveriam ser crentes, onde quer que estivessem. Então, seja o seu emprego o melhor do mundo ou não, a sua tarefa, a sua missão é ser o melhor funcionário, nos diz a palavra do Senhor. Bem como você é chamado, meu querido, a ser cristão,
sendo respeitoso ali no seu trabalho, como ser alguém cheio do Espírito Santo. Nós somos chamados a respeitar o nosso Deus, a servir ao nosso Deus, e da mesma maneira nós servimos a esse Deus servindo aos nossos patrões, servindo no nosso ambiente de trabalho. Nós demonstramos que somos cheios do Espírito Santo dessa maneira, né? Servindo ali dentro do contexto do trabalho aqueles que estão sobre nós. No versículo 5, se vocês observarem, nós veremos agora o segundo dever desse escravo. A Bíblia fala sobre obediência, sobre uma postura de respeito e de seriedade, e a Bíblia vai falar agora sobre integridade. E aí o texto diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, meu querido, o bem servir do cristão, o bom serviço que o cristão presta ali no seu emprego, ou na sua tarefa, ou no seu trabalho voluntário, ele não deve ser carregado de segundas intenções e nem com falsidade. Quando a Bíblia fala servir com sinceridade, a Bíblia está aqui excluindo, anulando qualquer ideia de falsidade ou de segunda intenção. Aquela intenção carregada de ganância, né, e que faz as pessoas ali pisarem sobre as outras por conta de um cargo, seja lá o que for. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que deve haver sinceridade de coração, ou seja, o trabalho que você faz deve ser prestado de maneira excelente, porque esse é o compromisso que se espera de um escravo de Cristo. Aquilo que você fizer, a profissão que você seguir, o trabalho que você venha ter, deve ser sempre feito da melhor maneira, com respeito, com seriedade e também com sinceridade. Você deve trabalhar por um objetivo muito maior do que o que as pessoas trabalham. Porque muitas pessoas, meus queridos, se aplicam ao trabalho visando somente uma promoção, visando somente um aumento de salário, ou visando somente uma bajulação do seu chefe, ou a admiração de outras pessoas. Ele só quer isso, só quer ser visto, só quer ganhar mais, só quer pisar nos seus companheiros de trabalho. E dessa forma, muitos se tornam bajuladores, né? E uma coisa que a gente não pode falar muito, de maneira nenhuma, na verdade, né? Pessoas falsas, pessoas que são desonestas no trabalho, pessoas que são corruptas em nome dessa ascensão, que fazem de tudo, que pisam em quem for para poder conseguir um cargo a mais ou um saláriozinho melhor. E aí eles prejudicam seus colegas, eles roubam as suas empresas, envergonham o Evangelho de Cristo. E aí, meus irmãos, não existe nada errado de você sonhar com o melhor salário, de você buscar ter um melhor cargo, uma promoção, mas isso é algo que deve ser feito como resultado de um trabalho honesto. Isso deve ser o resultado de um trabalho que você exerce da melhor maneira possível para honrar a sua empresa, mas que, sobretudo, glorifica o nome do Senhor, do seu dono, você que é o escravo de Cristo. A terceira questão que a gente observa nesse texto é a coerência espiritual. E a gente vê isso no final do versículo 5, quando a palavra do Senhor vai nos dizer aqui o seguinte: na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E aí o texto, ele vai frisar como deve ser essa obediência. Qual é o padrão que o crente deve seguir. Então o crente deve exercer o seu trabalho não como se serve a alguém humano, mas como se serve a Cristo. Para o escravo ali daquela época, o motivo central de ser respeitoso e de ser obediente com os seus donos era a ligação que eles tinham com Jesus. Eles eram obedientes aos seus senhores nesse mundo, porque, sobretudo, eles eram unidos com Cristo, faziam parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, o serviço do escravo, meus irmãos, na última análise ali, ele era um culto a Deus. Ele era algo que era prestado diretamente ao Senhor, como a gente vê lá em Colossenses 3:17. Obviamente, essa obediência, ela era limitada à palavra de Deus, como nós já vimos, porque no caso de uma ordem contrária à vontade de Deus, a ordem que valia para o escravo e que vale para nós nos dias de hoje
é aquela que está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Então isso valia para o escravo naquele período e ele corria risco até mesmo de apanhar. E isso vale para você até mesmo nos dias de hoje, ainda que isso signifique perder o seu trabalho. E o que a gente vê nessa ordem, meus queridos? Nós observamos aqui, nessa ordem, é que aquilo que o empregado faz no seu serviço é algo feito por último para Deus. O seu patrão, aquele que está acima de você, é só um intermediário. Porque tudo o que você faz não é para o seu patrão, mas é para o Senhor. Então todas as coisas devem ser voltadas para Deus. Assim como a submissão dentro da família ali é em última instância a Deus, né? A esposa ela deve ser obediente ao marido como ao Senhor. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Os filhos devem ser obedientes aos pais como convém ao Senhor. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então tudo é feito para Deus. Da mesma maneira, Deus nos dá a ordem de testemunharmos dentro do nosso trabalho para Ele. Nós estamos, em última instância, subordinados ao Senhor e não ao nosso empregador. Você, meu querido, deve ser leal, deve ser honesto, deve ser trabalhador por causa do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Por causa daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Um empregado crente, meus irmãos, que faz corpo mole, que trai o seu patrão, que trai a sua empresa, que não respeita os seus horários, que não respeita os seus colegas de trabalho, que não respeita o ambiente de trabalho, aquele empregado que se diz cristão e presta um mau serviço, que atende mal ao público, ele está traindo, meus queridos, ao Senhor Jesus. E ele está envergonhando o santo nome do Senhor. Não é a empresa que ele está prejudicando, mas é o próprio Evangelho. Não é uma venda a mais que ele está deixando de fazer, mas é o nome de Jesus que está ali deixando de ser glorificado por causa dessa atitude que um empregado cristão toma quando não deseja glorificar o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, cada trabalho que você executar, ainda que não lhe renda hora extra, ainda que seja voluntário, que você não vai ganhar uma promoção, que não vai te dar algum lucro, deve ser suficientemente bom. Tudo aquilo que você faz deve ser muito bom, como se você fosse apresentar esse trabalho diante do Senhor, como se você fosse colocar esse seu desempenho de trabalho perante o trono de Deus como uma oferta agradável ao Senhor. Porque, meus amados, na verdade é assim que acontece. Nós estamos fazendo todas as coisas na presença de Deus. O seu trabalho é santo para Deus. O seu trabalho é parte do seu culto. O seu trabalho é uma questão espiritual e é algo que vai ecoar na eternidade, como a gente vai ver, meus queridos, no versículo 6. E a palavra, ela nos diz aqui o quarto ponto, né, da nossa ética do trabalho. Aí a Bíblia diz o seguinte, versículo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aí Paulo continua aqui exortando, né, e ele fala dessa conduta pura que o crente deve ter no trabalho, e ele fala da necessidade de haver testemunho. Os escravos crentes naquela época, eles não deveriam executar suas tarefas com fingimento e hipocrisia. Eles não poderiam fazer as coisas somente para impressionar pessoas. Ou como muitas pessoas fazem, né? Ficam de braço cruzado o dia inteiro, aí quando sabe que o patrão está chegando, vai e adianta, faz tudo aquilo que não fez o dia inteiro, quer colocar tudo em ordem e muitas vezes não consegue e fica se questionando por quê. É interessante que a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Que as pessoas só querem trabalhar quando veem que o Senhor está chegando. Quando vê que o momento da aproximação do seu chefe, a quem ele vai prestar contas, está chegando. Então Paulo está dizendo aqui, meus queridos, sobre a necessidade de haver testemunho. É isso que ele está nos chamando a atenção. Dentro do ambiente de trabalho precisa haver testemunho. Isso porque, meus queridos, os escravos, eles não eram escravos dos senhores segundo a carne.
eles eram escravos de Cristo. E por causa disso, mesmo debaixo de uma escravidão humana, eles deveriam fazer com que a luz de Cristo brilhasse. Mesmo diante de uma condição ali adversa, eles deveriam fazer com que a luz do Senhor Jesus resplandecesse. E a palavra aqui ela vai combater, meus queridos, o pecado da preguiça. Porque os escravos de Cristo, eles não precisam ser vigiados para fazer o seu melhor. Escravos de Cristo, eles não vivem para bajular o seu patrão. O escravo do Senhor Jesus Cristo, ele também não trabalha somente quando o patrão dele está olhando. Isso porque, meus queridos, o escravo de Cristo, ele sabe que o seu dono e seu senhor, ele está olhando o tempo inteiro para ele. E é a esse senhor que o escravo deseja agradar. Não é o Senhor segundo o mundo, mas é o Senhor segundo Deus. Aquele que foi feito Senhor para a glória de Deus Pai. Então o escravo de Cristo, ele não se satisfaz com um trabalho mal feito, como vai nos dizer Hernandes Dias Lopes. É assim que deve ser a mentalidade cristã acerca do trabalho. E aí a gente chega, meus queridos, ao quinto destaque aqui desses versículos. Porque o escravo cristão, ele serve com boa vontade, como ele faz ao Senhor. Ele serve de boa vontade, como se ele estivesse servindo ao Senhor, porque essa é a realidade no fim das contas. Aí o texto no versículo 7 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E aí boa vontade aqui também pode ser traduzido por zelo, cuidado, ciúme, algo que é feito ali nas minúcias, nos mínimos detalhes. E esse zelo, essa boa vontade, esse cuidado que o crente deve ter em tudo que faz, deve ser voltado para o Senhor. E aí, mais uma vez, meus irmãos, nós vemos o fato de que tudo que nós fazemos é para o Senhor. Nós, meus queridos, somos remetidos, aqui nesse texto, àquela expressão latina, né, chamada corandel. E essa expressão significa perante a face de Deus, né, ou na presença de Deus. Porque essa é a realidade do crente. Nós vivemos na presença de Deus e tudo que nós fazemos é para Deus. E isso, meus queridos, nos faz entender que até mesmo os nossos patrões desse mundo, eles são instrumentos de Deus para que nós os sirvamos e sejamos santificados por Ele. Os nossos patrões, os nossos trabalhos são instrumentos do Senhor para nos colocar na presença, na face do nosso Deus, para que nós sejamos santificados e aprimorados pelo nosso Deus. Além disso, meus irmãos, a nossa escravidão a Cristo, ela é diferente, porque é uma escravidão que é voluntária. E ela é voluntária no sentido de que nós queremos nos apegar a esse Senhor que nos libertou da verdadeira escravidão do pecado. E aí, por causa disso, nós queremos servi-lo e agradá-lo a todo momento. A gente quer servir, agradar e exaltar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. E aí, meu querido, entenda essa verdade. O seu trabalho também é um campo de oportunidade diária de agradar o seu Senhor. O seu trabalho também é um campo de oportunidades para fazer o seu Senhor ser agradado, ser louvado, ser exaltado. E aí nesse ponto aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai combater o pecado da desonestidade. Porque, meu irmão, não há como você esconder atitudes, tampouco intenções daquele que é o supremo juiz, daquele que sonda os corações e daquele que está a todo momento conosco. E é por isso que a gente precisa servir de boa vontade, não como a homens, mas como a Deus, porque quando você está trabalhando, quem está vendo o seu desempenho é o Senhor. O seu chefe, ele pode até sair por algum momento e ficar lá em algum lugar, ele pode até não ir no dia em que você está trabalhando, mas Deus está com você. E Ele vê exatamente tudo que você faz. E tudo que você faz, meu querido, deve ser feito para exaltar o nome dEle, para agradar a esse patrão que você vai prestar contas no último dia da sua vida. Então, meus queridos, esse fato agora vai nos levar para o último ponto aqui do relacionamento de empregado para patrão. E a palavra vai nos mostrar
que Deus nos garante uma recompensa. E aí o versículo 8, o texto diz: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Tudo que nós fizermos, nós iremos receber uma compensação. É a ideia ali que nós acompanhamos, da ilustração da lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então, tudo que o crente faz, meu irmão, em prol do reino de Deus, servindo ao Senhor, deve ser feito por causa daquilo que já foi operado em nós na cruz de Cristo. Isso aí é um ponto assim tranquilo. A gente não faz as coisas para ter alguma coisa. Nós fazemos porque já temos em Cristo tudo aquilo que Ele nos dá. A Bíblia vai nos dizer que nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo Jesus. É assim que o apóstolo começa a sua carta aqui aos Efésios. Mas o Senhor ainda nos garante um bônus. Ele nos garante um a mais, um galardão que nós vamos receber por aquilo que nós fizemos por Ele e por aquilo que nós fizemos sob a sua capacitação nesse mundo. Então Ele nos capacita, Ele nos faz fazer as coisas, porque pertence a Deus tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Nós praticamos as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Então nós fazemos tudo aquilo que Deus nos manda fazer e nos capacita a fazer, e ainda assim nós vamos receber uma recompensa por isso. É graça sobre graça. Então a gente compreende essa verdade aqui, meus queridos. Esse então é um princípio do reino de Deus. E esse também é um princípio universal. Porque a Bíblia diz que no julgamento das obras, nós vamos receber galardões conforme o que nós fizemos para Deus. E dentro desses galardões que nós vamos receber, o seu trabalho também vai estar incluído. Aquilo que você fizer no seu ambiente de trabalho, na atividade, na profissão que você segue, meu querido, isso também será recompensado no último dia, no dia do Senhor. Então, nós servimos a Cristo com o nosso trabalho e, por causa disso, nós vamos ter uma recompensa. E se nós servimos a Jesus, meus queridos, com a nossa profissão, a nossa recompensa no fim vai ser muito maior do que qualquer cargo ou do que qualquer salário. O fundo de garantia que nós teremos no céu é algo incalculavelmente maior e melhor. E é por isso que vale a pena nós servirmos ao Senhor amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, na sua profissão, no serviço que você executa. Vale a pena servir ao Senhor, meu querido, porque Ele não vai te dar algo no fim do mês como um salário, mas Ele tem um galardão gigantesco e inimaginável preparado para você no último dia, lá no céu. E é essa recompensa que o Senhor nos promete. Se servimos a Ele aqui nesse mundo, trabalhando para a glória do nome dEle, dentro do nosso ambiente de trabalho, Ele nos recompensará lá nos céus. Então, meu querido, quer seja você um empregado, quer seja você um subordinado, quer seja você um patrão, um gerente, um supervisor, você precisa fazer tudo para o Senhor. E aí a palavra vai nos mostrar, meus queridos, que até mesmo os senhores, eles são escravos, esses senhores crentes, os donos de escravos crentes, eles também eram escravos de Cristo. E por causa disso, eles tinham agora novas responsabilidades diante do Senhor. E por serem cheios do Espírito Santo, eles também tinham obrigações para com aqueles que eram seus escravos, aqueles que, trazendo para o nosso contexto, que são seus empregados. E eles também têm novas responsabilidades dentro do reino de Deus. E isso era exatamente aquilo que o apóstolo Paulo queria trazer para nós, e isso é extremamente revolucionário. Porque no período em que Paulo ali estava, naquele contexto do apóstolo Paulo do primeiro século, um contexto em que as pessoas basicamente não conheciam outra forma de trabalho, outra relação de trabalho que não fosse escravidão. Naquele tempo não tinha CLT, ou não tinha algo melhor do que a nossa CLT, como um acordo livre de trabalho. Naquele tempo, meus queridos, a ideia de patrões serem agirem como crentes, com os seus empregados, era algo revolucionário. E aí o versículo 9, ele possui 3 elementos para os senhores,
E aí quando eu falar senhor aqui, entenda, né? Um dono de escravo, é um patrão, é um chefe. Então tem 3 elementos nesse versículo 9. Tem um princípio, tem uma proibição e tem um estímulo. E aí, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. Qual é o princípio aqui? O princípio é o princípio da igualdade. Versículo 9, a parte A, a palavra diz: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. E esse é o mesmo princípio que nós encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 12, lá no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: tudo o que você quer que seja feito a você, faça você também aos outros. Do modo como você quer ser tratado, trate os outros. Então, dessa maneira aqui, nesse contexto, meus queridos, nessa ordem aqui acerca de trabalho, se você, enquanto chefe ou enquanto patrão, recebe respeito, você também precisa dar respeito. Você tem que demonstrar respeito nas suas relações. Se você deseja receber serviço, você precisa servir. Você precisa prestar serviço. Se você quer ser alguém que é bem quisto pelos seus empregados, você precisa ser alguém que os trata também de maneira amorosa. Como você quer ser tratado, você também precisa tratar os outros no ambiente de trabalho. Um chefe cristão, meus irmãos, ele deve ser tão piedoso, tão respeitador, tão honesto e tão íntegro, como o empregado também deve ser. O patrão, ele precisa, não é algo opcional, ele precisa ser tão abençoador como o seu empregado cristão o é com ele. Porque a Bíblia vai nos mostrar aqui, meus irmãos, que não existe superioridade. O cara, por ser patrão, não é melhor do que o seu empregado. Diante de Deus, eles são iguais. A única coisa que diferencia são os serviços que um presta, são as funções que eles estão prestando. E ambos têm obrigação de uns para com os outros se tratar com respeito, se tratar dentro do amor de Deus, se tratar como cristãos, assim como eles também têm responsabilidades diante do Senhor. É essa ordem que a palavra estabelece aqui. Principalmente, meus queridos, quando o chefe é alguém que lidera sobre descrentes. É aí que o testemunho deve acontecer. E aí a gente aqui no nosso... Acho que aqui não tem nenhum chefe ainda, né? Ainda. Tem um agrônomo aqui, né? Tem uma enfermeira, né? Pode virar enfermeira-chefe, né? Tem duas enfermeiras ali, né? Tem um que já supervisiona alguns ali. Então, mesmo que você não seja dono de empresa, se você lidera sobre alguém, é esse o tratamento que você precisa ter com seus subordinados. Se você está supervisionando uma pessoa, você precisa tratar essa pessoa com a candura que é exigida de um servo de Cristo, nos diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando você lida com pessoas, e principalmente com descrentes, é aí que você tem a obrigação de fazer a luz de Cristo brilhar. O patrão ou o chefe, ele não deve se esquecer que, apesar de ele exercer uma função de chefia, ele também é escravo de Cristo. E ele vai prestar contas a Deus por tudo que ele fizer no culto santo do seu serviço. Ele é um escravo do Senhor e ele vai precisar prestar um relatório para Deus no último dia de tudo que ele faz no seu ministério, no seu trabalho. É terrível, meus irmãos, a gente ver um empreendedor, um chefe, um patrão cristão que tem fama de ser um mau patrão, que tem fama de ser um péssimo chefe, que tem fama de ser alguém totalmente avarento, de ser mesquinho, de ser alguém aproveitador. Isso é algo totalmente incompatível com o enchimento do Espírito Santo. Então não dá, meu querido, para você tratar os outros de maneira arrogante se você é só mais um escravo. A segunda questão que nós observamos aqui é a proibição. E isso está na parte B do versículo 9, quando a Bíblia diz: deixando as ameaças. Deixando as ameaças.
essa aqui é uma proibição que é semelhante à que a gente vê lá em Levítico 25:43, onde o texto vai dizer: não dominarás sobre ele com dureza. E a ameaça aqui, meus queridos, evoca a falta de autoridade, porque a Bíblia vai nos mostrar, né, o Senhor nos chama a atenção, é com relação à necessidade de nós sermos autoridade pelo exemplo, de sermos autoridade por meio de uma liderança respeitosa e não pelo maltrato. E aí, meu querido, diferença. O respeito, nos diz a palavra do Senhor, ele motiva mais do que o medo. Você se torna um chefe muito mais efetivo, né? Muito mais significativo quando você lidera pelo respeito e não pelo medo. Assim como o Senhor Jesus faz com os seus salvos. E isso a gente vê lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. O Senhor, ele nos garante bênçãos e não nos ameaça. O Senhor, ele nos garante a sua presença e não nos enche de temor, não nos enche de medo, como muitos chefes querem fazer. E é por isso, meus irmãos, que o patrão crente, ele precisa abandonar a prática de ameaçar os seus empregados. Ele precisa abandonar a prática de fazer com que os seus empregados obedeçam pelo medo. Os seus colaboradores, eles devem ser tratados com respeito e com bondade, nunca com violência ou com humilhação. Porque humilhar e oprimir uma pessoa que está sob a sua chefia, meu querido, é um grave pecado aos olhos de Deus. Da mesma maneira, é você pagar pouco aos seus funcionários, ou então reter o salário deles, como diz Tiago capítulo 5, de 1 a 6. E a palavra de Deus diz que o juízo de Deus virá sobre os ricos e sobre aqueles que retêm o salário dos seus empregados. Então essa ordem, meus irmãos, ela é tão preciosa para os nossos tempos, porque graças a Deus, né, finalmente as pessoas estão se atentando há um problema chamado abuso, né, o assédio moral em ambiente de trabalho, que é um mal do nosso tempo, né, um dos males do nosso tempo, que tem levado muitas pessoas à depressão, tem levado muitas pessoas a ter uma rotatividade de trabalho. As pessoas não ficam mais de 1 ano no emprego porque simplesmente não aguentam os seus chefes, levam as pessoas a muitas vezes até quererem se matar porque o chefe está em todo o tempo dizendo para ela: você não presta, você não faz nada direito. Então as pessoas estão acordando para isso. E essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela é preciosa nesse momento. Porque essa prática, meus irmãos, ela é impensável para um filho de Deus. Alguém que deve refletir a sua imagem e semelhança na sua liderança, no ambiente de trabalho, quando exerce chefia, quando exerce supervisão. Por isso, meu irmão, o seu empregado, ele não precisa somente do seu dinheiro. Ele não precisa somente do salário que você pode pagar para ele no fim do mês. Mas, sobretudo, o seu funcionário precisa ver Jesus nas suas atitudes. O seu funcionário precisa ver Cristo na sua chefia. É isso que eles precisam ver. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui, né, com aqueles que são funcionários, e até mesmo funcionários de pessoas cristãs, elas diriam isso. Eu quero testemunho, eu quero ver atitudes cristãs. O dinheiro é bom, mas ter um patrão parecido com Cristo ainda é melhor do que um aumento, do que qualquer outro ambiente de trabalho que ofereça algo financeiro material. A gente precisa acordar para essas questões. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos o incentivo do Senhor. Nós vemos aqui para os empregados o incentivo e também vemos o incentivo para os chefes, para os senhores de escravos. E aí o texto bíblico nos diz o seguinte no versículo 9: sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. O patrão crente, ele é responsável diante de Deus pelo modo como ele trata os seus empregados. O patrão, ele não é superior e nem melhor que os seus empregados aos olhos de Deus. Não existe nada disso aos olhos de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, seja você um empregador ou um empregado, seja você um patrão, ou seja você um funcionário, você vai se ajoelhar diante de Cristo no último dia. E seja você patrão, chefe, empregado, subordinado, você vai confessar que só Jesus é o Senhor. Todos estaremos no mesmo lugar
fazendo a mesma coisa, numa mesma condição. Por isso, meus queridos, a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não olha quem tem mais ou quem tem menos, que exerce essa profissão ou aquela outra profissão. E se você quer ser um chefe que glorifique a Deus, você precisa, sobretudo, ser um servo. Porque Deus ele está vendo você. E Ele está vendo a sua liderança. E com essa liderança você pode ser bênção. Você pode ser instrumento de salvação para a glória de Deus. O seu empreendimento, meu querido, ou seu cargo é um ministério. A sua barraca, a sua loja, o seu estabelecimento comercial é e deve ser um local de adoração a Deus. Deve ser um local de testemunho do único Senhor e Salvador, Jesus. E esse é o princípio que nós observamos aqui nesse texto, meus queridos. Nós devemos todos aprender com o nosso Senhor. Todos nós devemos aprender com Cristo, porque a Bíblia vai dizer que antes de ser Senhor, Ele foi servo. Antes de ser adorado, Ele serviu. E nós também devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como vai nos dizer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Meus queridos, se nós compreendermos a plenitude desse senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, nós vamos transformar a nossa realidade, nós vamos consagrar ao nosso Deus tudo nas nossas vidas. E aí a gente precisa compreender essa verdade. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que pela renovação do nosso entendimento, nós então nos transformamos, nós somos mudados, alterados, aperfeiçoados. É isso que precisa acontecer na nossa vida. A gente precisa rever o nosso modo de enxergar o trabalho até. Porque a Bíblia vai nos mostrar que a maldição da parte de Deus não foi o trabalho, mas foi o suor, a dificuldade que o trabalho traria. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, até mesmo isso é redimido. E agora o nosso trabalho não é mais um instrumento de punição, mas é de santificação e de glorificação do nome do Senhor. Essa é a nossa nova realidade, meus irmãos. Como vai dizer Abraham Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo nas nossas vidas pertence ao Senhor. E essa é a grande ideia desse texto aqui, que por ser senhor de patrões e empregados, tudo no ambiente do trabalho deve ser feito para Cristo. Por ser senhor tanto de chefes quanto de subordinados, tudo o que nós fazemos dentro do ambiente de trabalho deve ser voltado para o Senhor Jesus Cristo. E aí conta a história que uma vez um rapaz chegou a Lutero e ele perguntou a Lutero como ele poderia glorificar o nome do Senhor. E a resposta de Lutero foi a seguinte. Ele perguntou ali para o rapaz, o que é que você faz? Aí ele diz, eu sou sapateiro. E aí Lutero então respondeu para ele, ok, faça o melhor sapato e cobre o preço mais justo e assim você vai glorificar o nome do Senhor. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão, e faça da melhor maneira possível e você vai testemunhar, louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo deve ser, meu querido, motivo de glória e deve ser uma oportunidade de se testemunhar desse Senhor. Tudo no seu ambiente de trabalho deve ser motivo para fazer Jesus ser conhecido. E é por isso que a gente termina, meu querido, nessa noite, observando aqui as aplicações desse texto, E o que você precisa fazer é servir ao Senhor no seu trabalho, com o seu trabalho. E aí você pode dizer, pastor, mas eu não tenho um patrão, eu sou um autônomo, eu trabalho na roça. Sirva ao Senhor no seu trabalho, com o seu trabalho. Faça o melhor plantio, colha os melhores frutos e cobre o preço mais justo por eles. Pastor, trabalha em construção civil. Faça a melhor construção no tempo mais hábil possível e cobre o preço mais justo por isso. Pastor, eu sou cabeleireiro, eu sou dentista, psicólogo. É o mesmo princípio. Glorifique a Deus
no seu trabalho com o seu trabalho. Respeite, meu querido, o seu patrão, mesmo o seu patrão não sendo o melhor patrão, porque assim você testemunha de Jesus para ele. Você mostra Jesus para esse seu chefe que ainda não aprendeu o que é ser um cristão. O que, na maioria dos casos, não é convertido, ou nem passou verdadeiramente por isso. Isso vai testemunhar de Jesus. Eu lembro de um caso, que aconteceu comigo. Eu tinha conseguido um emprego e foi pouco depois ali do Senhor ter me salvado, dele ter me convertido. E eu fiquei num grande dilema, porque o trabalho era muito bom, pagava muito bem, mas era dos mesmos dias de culto. No dia do Senhor, eu tinha que ficar trabalhando até 10 da noite. E aí eu fui até meu patrão e falei, olha, não dá. Ele, mas eu coloco você em outra função, você quer aumento de salário? Não, não é isso. É porque eu sou crente e eu me converti há pouco tempo. Isso vai atrapalhar o meu serviço a Deus, vai atrapalhar a minha vida com Deus. Então, eu estou pedindo demissão. E ele me atendeu, o Senhor providenciou outro trabalho para mim, mas o que é mais importante foi o que aconteceu com ele. Porque pouco tempo depois, ele entrou para a igreja e se tornou evangélico. Porque ele foi impactado pelo meu testemunho. E é assim que nós devemos servir a Deus no nosso trabalho. Se o seu patrão não é um bom patrão, ore por ele, pregue para ele, testemunhe para ele, a fim de que ele seja salvo. Sirva a Deus, meu querido, como um escravo de Cristo. E aí você vai ser sempre o melhor funcionário. Se você entende essa realidade que você está servindo antes ao Senhor, você vai sempre ser o melhor funcionário, o melhor naquilo que você faz. O seu trabalho, meu querido, é um local de culto. É uma extensão ali do lugar de adoração. Então faça Deus ser glorificado com o seu comportamento. Mateus capítulo 5, 16, a palavra diz o quê? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Se você, meu querido, não estiver satisfeito com o seu emprego, com o seu trabalho atual, procure algo melhor. Se esforce, se qualifique. Vá ser alguém melhor para que você consiga um melhor cargo ou um melhor emprego. Mas enquanto isso não acontece, dê sempre o seu melhor. Faça sempre o melhor trabalho. Não fique contando com o futuro, mas sempre se foque no dia de hoje, porque o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Lembre-se que o seu patrão maior é Jesus. Meu querido, o Senhor nos garante, Ele nos diz em sua palavra que mesmo nós sofrendo aqui nesse mundo, lá nos céus, nós vamos ter vida de patrão. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso, sirva sempre ao Senhor, meu querido, no seu emprego. Sirva ao Senhor no seu trabalho. Sirva a Deus no atendimento a um cliente. Sirva a Deus numa atitude, numa atividade que você tem que fazer que seja extra. Sirva a Deus se você é um autônomo. Sirva a Deus sendo esse autônomo de maneira honesta. Até mesmo se você exerce um trabalho voluntário ou até mesmo no seu cargo, num ambiente como o da igreja, por exemplo, dê o seu melhor para o Senhor. Você que é patrão, ou você que quer se tornar patrão, sirva aos seus empregados como você serve ao Senhor. Com respeito, com honestidade, com humildade. Porque você só tem o que você tem, meu querido, ou só terá o que você vai vir a ter, porque Deus assim o quis. E Ele te dá isso para você usar esses bens, essa fortuna, como canal de bênçãos. A palavra nos mostra isso, que a riqueza que Deus provê a alguém é para que ele seja bênção na vida de outros. Meu querido, você é só um mordomo, você é um servo dos servos. Por isso, sirva como um bom escravo de Cristo. Seja um bom patrão, seja um chefe como Cristo é Senhor da sua igreja, e aí você vai ser de fato bem-sucedido. Porque uma pessoa não é bem-sucedida quando tem muito dinheiro, muitos subordinados, ela é bem-sucedida quando ela serve ao Senhor. E que todos nós, meus irmãos, possamos sempre nos submeter em tudo ao nosso único Senhor, vivendo como escravos diante da sua face e para a glória do seu santo nome. Amém?
Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai, nós te louvamos, meu Deus, e te bendizemos essa noite por tua palavra. Por aquilo, meu Deus, que temos, Senhor, como instrução, independentemente das eras. O Senhor, Pai, nos ensina princípios e por esses princípios nós podemos andar. Meu amado, no nome de Jesus eu te peço que nos abençoe. Que nós sejamos, meu Deus, excelentes funcionários para a glória do teu nome. Que tudo que nós venhamos a fazer, meu Deus, redunde em louvor a ti, porque tu és digno. Que no nome de Jesus, meu Senhor, nós possamos tratar bem os nossos patrões e testemunhar no nosso ambiente de trabalho para que as pessoas vejam Cristo em nós. Que, meu Deus, no nome de Jesus, também aos patrões, meu Deus, que eles sejam, antes de tudo, servos teus. Que eles sejam honestos e justos para a glória do teu nome. Que eles possam refletir a Cristo, Senhor, no seu ambiente de trabalho. Porque, meu Deus, tudo é teu. Nós somos, meu Senhor, teus escravos. Nós estamos, Pai, à tua inteira disposição. E nós vamos responder a ti por tudo que fizemos nesse mundo. Por isso, meu Senhor, ajuda-nos a te servir de maneira cada vez melhor. Ajuda-nos, Pai, a estarmos cada dia na tua presença, fazendo tudo para ti. E que nós, meu Deus, nunca venhamos, Senhor, a desejar algo maior do que aquilo que já temos, que é o fato de sermos teus escravos. Que esse seja o nosso maior orgulho, o nosso maior cargo. Que servir ao Senhor por toda a eternidade seja o nosso maior prazer. É o que nós oramos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe as nossas vidas e nos guarde em sua maravilhosa paz.